Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Mais uma aula sobre Jean-Paul Sartre. Na última aula eu estava falando um pouquinho sobre a diferenciação ontológica que Sartre faz a respeito do homem, das coisas e assim por diante. Nós vimos, por exemplo, que o homem é um ser para si, nessa diferença ontológica, as coisas são um ser em si. Mas nós também vimos, né, que o ser para si, ele não é um ser isolado no mundo. Nós afirmamos isso com absoluta certeza. Não precisa ser filósofo para isso não, né? Por quê? Porque essa certeza ela vem da experiência. Toda experiência ela vem de uma relação estabelecida entre o sujeito e o objeto. Nesse sentido, a certeza do outro o coloca como um simples objeto do qual eu tenho uma experiência. Mas quando nós olhamos para o outro, nós vemos muito mais do que captamos pela experiência. Por exemplo, nós conseguimos captar sentimentos, vontades, ideias que não são nossos. Por exemplo, quando eu olho a boca da pessoa, eu não olho a boca entreaberta mostrando os dentes, né? Eu enxergo o sorriso, né? E o que ele expressa. Eu não vejo apenas, por exemplo, que ele está com o rosto corado, né? Eu percebo, por exemplo, que a pessoa pode estar com vergonha de uma situação. Eu não vejo apenas seus movimentos apressados, descompassados. Eu apreendo também o seu nervosismo. Percebo no outro um para si que é irredutível a um objeto, ou seja, a um em si. Nesse sentido, conhecer o outro não se limita a conhecê-lo como um objeto, mas como sujeito. E isso nos escapa à experiência. A experiência é exatamente a relação de sujeito a objeto. Daí se conclui que esse conhecimento é anterior à experiência. É uma predisposição ontológica da consciência, porque o outro é uma parte constituinte do para si. Nesse sentido, o homem é um ser que implica o ser de outro ser em seu ser, né? Sartre vai falar isso naquela obra Ser e o Nada. Mas o outro também, ele não se limita à estrutura do nosso ser. Porque, além de ser, primeiro, a consciência que eu não sou, ele é também como um ser igual a mim, né? Para esse ser, eu sou o outro, eu sou visto por ele, e essa experiência de ser visto que me faz reconhecê-lo como consciência alheia. Cada ser humano reconhece o caráter humano do outro e tem sua própria humanidade reconhecida pelo outro, né? Mas essa predisposição ontológica é apenas o ponto de partida. Esse reconhecimento ele vai se manifestar ao longo da vida numa relação concreta entre os seres humanos. Quando somos vistos pelo outro, ocorre uma brusca modificação e o outro nos capta como se fosse um objeto. A gente é um objeto para o outro nesse sentido, né? E ao sermos vistos, experimentamos a objetivação do nosso ser. Isso vai ficar um pouquinho mais claro com esse texto que eu trouxe aqui hoje, né, que é o texto da obra Ser e o Nada, o capítulo 1 da terceira parte do Ser e o Nada, né, que eu prometi que ia ler hoje com vocês. E vocês vão ver que o exemplo que Sartre traz mostra muito isso, né, como que nós somos um ser, não somente um ser para si, mas também um ser para outro. Então vamos lá. Nós vamos começar aqui no início do capítulo, né, capítulo 1 da terceira parte, na página 289. Depois nós vamos pular um pouquinho para o exemplo que ele cita a respeito da vergonha, né, que é exatamente onde ele vai fundamentar um pouquinho mais através do exemplo. Então vamos lá. Inicialmente ele vai falar o seguinte: o problema. Descrevemos a realidade humana a partir das condutas negativas e do cogito. Seguindo esse fio condutor, descobrimos que a realidade humana é para si. Será tudo o que é? Sem sair de nossa atitude de descrição reflexiva, podemos encontrar modos de consciência que parecem indicar, mesmo se conservando estritamente para si, um tipo de estrutura ontológica radicalmente diverso. Essa estrutura ontológica é minha, é de mim mesmo que cuido, e, no entanto, esse cuidado, cura, para mim, revela um ser que é meu sem ser para mim. Consideremos, por exemplo, a vergonha. Trata-se de um modo de consciência cuja estrutura é idêntica a todas as que descrevemos anteriormente. É consciência não posicional de si como vergonha, e como tal, um exemplo do que os alemães denominam Erlebnis, né, para quem lembra aí da aula de Dilthey, né, falava do Erlebnis, né, que é exatamente a vivência. É acessível à reflexão. Além disso, sua estrutura é intencional, é a apreensão vergonhosa de algo, e esse algo sou eu. Tenho vergonha do que sou. A vergonha, portanto, realiza uma relação íntima de mim comigo mesmo. Pela vergonha, descobri um aspecto de meu ser. E, todavia, ainda que certas formas complexas e derivadas da vergonha possam aparecer no plano reflexivo, a vergonha não é originariamente um fenômeno de reflexão. Com efeito, quaisquer que sejam os resultados que se possam obter na solidão pela prática religiosa da vergonha, a vergonha, em sua estrutura primeira, é vergonha diante de alguém. Acabo de cometer um gesto desastrado ou vulgar,
Esse gesto gruda em mim, não o julgo nem o censuro, apenas o vivencio, realizo ao modo do para si. Mas de repente, levanta a cabeça. Alguém estava ali e me viu. Constato subitamente toda a vulgaridade de meu gesto e sinto vergonha. De certo, minha vergonha não é reflexiva, pois a presença do outro à minha consciência, ainda que a maneira de um catalisador, é incompatível com a atitude reflexiva. No campo da minha reflexão, só posso encontrar a consciência que é minha. O outro é o mediador indispensável entre mim e mim mesmo. Sinto vergonha de mim, tal como apareça ao outro. E pela aparição mesmo do outro, estou em condições de formular sobre mim um juízo igual ao juízo sobre um objeto, pois é como objeto que apareço ao outro. Veja bem, então aqui nós temos já, de primeira mão, Sartre, mostrando que aos olhos do outro nós somos considerados um em si. E quando eu olho para o outro, inicialmente eu penso nele como um em si. Mas, na verdade, quando eu olho para o outro, ele olha para mim e eu sei que ele não é só um em si. Ele também é um reconhecimento da minha própria existência nesse sentido. É como se a gente dissesse assim, o outro existe, por isso existo. Mais ou menos nesse sentido. Vamos lá na página 334, que ele vai continuar falando exatamente desse exemplo aqui. E parece que ele aqui, inicialmente no capítulo, ele fala disso e ele vai fazendo algumas abordagens a respeito dessa ideia mesmo, da atitude reflexiva que o outro me causa. E na página 334 ele vai voltar novamente no exemplo que ele cita. Vejamos aqui. Imaginemos que, por ciúmes, curiosidade ou vício, eu tenha chegado ao ponto de grudar meu ouvido em uma porta, olhar pelo buraco de uma fechadura. Eu sou meus atos, e apenas por isso eles carregam em si sua total justificação. Sou pura consciência das coisas, e as coisas, tomadas no circuito de pseidade, oferecem-me suas potencialidades como réplica de minha consciência não tética, de minhas possibilidades próprias. Significa que, detrás dessa porta, uma cena se apresenta como para ser vista, uma conversa como para ser ouvida. A porta, a fechadura, são ao mesmo tempo instrumentos e obstáculos. Mostram-se como para manusear com cuidado. A fechadura se revela como para olhar de perto e meio de viés, etc. Assim sendo, faço o que tenho de fazer. Nenhum ponto de vista transcendente vem conferir a meus atos um caráter de algo dado sobre o qual fosse possível se exercer um juízo. Minha consciência adere aos meus atos. Ela é meus atos, os quais são comandados somente pelos fins a alcançar e os instrumentos a empregar. Minha atitude, por exemplo, não tem qualquer fora, é puro processo de relacionamento entre o instrumento, buraco da fechadura e o fim a alcançar, cena a ser vista, pura maneira de me perder no mundo e ser sorvido pelas coisas, tal como a tinta por um mata-borrão. De modo que um complexo utensílio orientado para um fim venha a se destacar sinteticamente sobre o fundo de mundo. A ordem é o inverso da ordem causal. É o fim a alcançar que organiza todos os momentos que o precedem. O fim justifica os meios, e os meios não existem por si mesmos e desvinculados do fim. Por outro lado, o conjunto só existe em relação ao livre projeto das minhas possibilidades. É precisamente o ciúme, como possibilidade que sou, que organiza esse complexo de utensilidade, transcendendo rumo a si mesmo. Mas eu não conheço esse ciúme, eu o sou. Somente o complexo mudando de utensilidade poderia me fazer conhecê-lo, caso eu contemplasse em vez de sê-lo. Esse conjunto no mundo, com sua dupla e inversa determinação, não há cena a ser vista atrás da porta se eu não estiver com ciúmes, mas meus ciúmes nada seriam sem o simples fato objetivo de que há uma cena a ser vista atrás da porta. É o que denominaremos situação. Tal situação reflete ao mesmo tempo minha faticidade e minha liberdade. Por ocasião de certa estrutura objetiva do mundo que me rodeia, ela faz repercutir minha liberdade sob a forma de tarefas a executar livremente. Não há qualquer constrangimento nisso, pois minha liberdade corrói meus possíveis e, correlativamente, as potencialidades do mundo apenas se indicam e se oferecem. Além disso, não posso verdadeiramente me definir como estando em situação. Primeiro, porque não sou consciência posicional de mim mesmo. Segundo, porque sou o meu próprio nada. Nesse sentido, posto que sou o que não sou e não sou o que sou, não posso sequer me definir como estando verdadeiramente no ato de escutar atrás das portas. Escapo a essa definição provisória de mim mesmo através de toda a minha transcendência. Acha-se aqui
como vimos, a origem da má-fé. Assim, não somente não posso conhecer-me, como também meu próprio ser me escapa, embora eu seja este próprio escapar a meu ser. E não sou absolutamente nada. Nada aí, salvo um puro nada, que rodeia e faz ressaltar certo conjunto objetivo que se recorta no mundo. Um sistema real, uma disposição de meios com vistas a um fim. Eis que ouço passos no corredor. Alguém me olha. Que significa isso? Fui de súbito atingido em meu ser e surgem modificações essenciais em minhas estruturas. Modificações que posso captar e determinar conceitualmente por meio do cogito reflexivo. Em primeiro lugar, eis que passo a existir enquanto eu para minha consciência irrefletida. É inclusive essa irrupção do eu o fato que mais comumente se descreve. Eu me vejo porque alguém me vê, como se costuma dizer. Essa forma de descrição não é inteiramente exata. Mas examinemos melhor. Enquanto a considerávamos o para si em sua solidão, era possível sustentar que a consciência irrefletida não pode ser habitada por um eu. A título de objeto, o eu só se revelava à consciência reflexiva. Mas eis que o eu vem a frequentar a consciência irrefletida. Ora, a consciência irrefletida é consciência do mundo. Portanto, para ela, o eu existe no mesmo nível dos objetos do mundo. Aquele papel que só incumbia a consciência reflexiva, a presentificação do eu, pertence agora à consciência irrefletida. Só que a consciência reflexiva tem diretamente o eu por objeto. A consciência irrefletida não capta a pessoa diretamente, ou como seu objeto. A pessoa está presente à consciência enquanto é objeto para o outro. Então vejam bem, nesse exemplo aqui, né, então a pessoa olha pelo buraco da fechadura, né, por ciúme, por um vício. Então a gente imagina logo uma cena sensual, né? Sartre não fala, né? Mas ele imagina o seguinte: a pessoa está com ciúme olhando pelo buraco da fechadura. Por que ele estaria olhando pelo buraco da fechadura, né? Então o que acontece? A pessoa olha pelo buraco da fechadura, uma cena que está acontecendo do outro lado da porta. Ela está ali naquele momento plasmada pela atitude dela, é uma atitude refletida. Então ele é o ato dele. A pessoa que olha pelo buraco da fechadura, ela não está ele não está refletindo sobre o seu ato e não está refletindo sobre si mesma. A sua consciência ela está ali irrefletida, uma consciência irrefletida. Ele olha pelo buraco da fechadura e o que ele enxerga? Somente a cena. É como se ele estivesse envolvido na cena de uma tal forma que ele não pensasse em mais nada. É como uma pessoa que assiste um filme e está tão intensamente ligada ao filme que se assusta quando acontece uma cena de suspense e assim por diante. Mais ou menos a mesma ideia. Então o que acontece? A pessoa ela está ali envolvida nessa cena, né, nessa cena ali do buraco da fechadura, está naquela atitude impensada, irrefletida. E aí, de repente, ela escuta um barulho. Pode ser alguém que está vindo, pode ser o vento que bateu, né, qualquer coisa, mas só o fato dela imaginar que há um outro que pode ter visto ela olhando pelo buraco da fechadura, ela se coloca no momento, né? Ela tem uma consciência tética de si, uma consciência que ela não tinha antes, né? Essa consciência tética é a consciência posicional, né? Antes ela não tinha uma consciência posicional de si, ela estava olhando a cena, ela era a ação dela. Nesse momento, quando a outra pessoa chega, ela começa a pensar na atitude dela, ou começa a, pelo menos, imaginar se outros estivesse vendo, né, e ela sente vergonha, mesmo que ninguém tenha visto, né, mas a vergonha está presente neste momento. Então, gente, era só mesmo esse exemplo que eu trouxe de Sartre, né, uma obra muito interessante, né, para quem tiver interesse em ler, como eu falei na última aula, ela é cheia, recheada de vários exemplos desse gênero e ajuda a gente um pouco a compreender, a refletir um pouquinho mais como é meu para si em relação a outros para si, né? Sendo que como que eu consigo enxergar as outras pessoas como sendo também consciências iguais a mim. Então, eu espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe nos comentários. A gente vai gravar algumas outras aulas sobre Sartre, abordando alguns temas que ele trabalha exatamente nessa obra aqui e também numa outra obra chamada Questões de Método. Até a próxima aula.